Bom dia a todos. Como o Padre Oscar já me apresentou, sou o Padre Douglas Pinheiro. Eu sou da Diocese de Osasco, em São Paulo. Sou pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Jandira, ali na região metropolitana de São Paulo. E o Senhor nos tem dado a graça de servi-lo, não só ali, como pároco na comunidade, mas em outros lugares que o Senhor permite. Vamos abrir a nossa Bíblia já, para não perdermos tempo, nosso tempo é escasso, no livro de Jó. No livro de Jó, já que você andou dizendo ultimamente que precisa ter uma paciência de Jó, vamos buscá-la. Livro de Jó fica antes dos Salmos, bem no meio da Bíblia, fica antes dos Salmos. Então você abre lá no meio, geralmente encontra um salmo, é antes do salmo. Livro de Jó, no capítulo 7. Nós temos um assunto para tratar no dia de hoje, que é o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o único Senhor. É o suficiente Senhor. E quando nós falamos de Jesus e invocamos a Jesus, nós o chamamos por esse título: Senhor. Me ajuda, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Será? Essa é a pergunta. Será? Será o que, Padre? Será que Ele é o Senhor mesmo? Ele é o Senhor em si mesmo, mas nem sempre Ele é o Senhor em mim. Ele é Senhor. Ele é Senhor comigo ou sem mim. Com você ou sem você, Ele é Senhor e ponto. Essa não é a questão. A questão é se Ele tem permissão para exercer o governo sobre nós. A palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 22 ou 23, dependendo da tradução. Mas me falta tanta coisa. Bom, se falta, então tem algum problema. Ou Ele não está sendo o Senhor, ou Ele não está sendo o pastor. Porque se o Senhor é o pastor, não falta. É isso que nós vamos entender ao longo desse dia. Jó capítulo 7. Quando Jó estava ali no meio da sua luta, ele disse umas palavras que nós vamos ler, que você vai ter a nítida impressão de que é você mesmo que está dizendo. Jó disse o seguinte, capítulo 7, versículo 1: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os de um mercenário, ou como um escravo que suspira pela sombra, e um assalariado que aguarda o pagamento? Oh meu Deus, é o dia predileto de um trabalhador. Ele vive em função do dia do pagamento. Como o pagamento já vai todo embora no dia que chega, então o trabalhador vive a vida esperando, né? É o que o texto está dizendo, como um assalariado que aguarda o pagamento. Assim também tive por sorte meses de sofrimento, e noites de dor me couberam por partilha. Apenas me deito e digo: quando chegará o dia? Não vê a hora de acabar a noite, né? Mas aí a noite acaba, logo me levanto e pergunto: quando chegará a noite de novo? Você sabe que a coisa está feia é quando acorda de manhã cedo, já pensando na hora de dormir de novo. É a maior parte dos dias, não é? Quando o celular toca, o despertador,
e os olhos se abrem, o anseio de voltar para o lugar de onde você nem saiu ainda, que é a cama. Logo que me levanto, versículo 4, quando chegará a noite, e até a noite me farto de angústias. Minha carne se cobre de podridão e de imundície, minha pele racha e supura. Meus dias passam mais depressa do que a lançadeira, e se desvanecem sem deixar esperança. Veja bem, irmãos, o versículo 1 disse, não é uma luta a vida do homem sobre a terra? Nós podemos contar nos dedos de uma mão, sobrando dedos provavelmente, quantos foram os dias da nossa vida em que nós pudemos dizer, está tudo perfeito. Nos dedos de uma mão, sobrando dedos. O dia de você poder olhar e dizer, está tudo perfeito. Está sobrando dinheiro, está sobrando saúde, todo mundo na família está bem, em paz, se dando bem. Parece um desenho animado. A nossa família parece o comercial da margarina, Doriana, todo mundo sorrindo, está tudo bem. Irmãos, conta-se nos dedos de uma mão, sobrando dedos, quantas vezes você pôde dizer isso? A verdade é que desde que nós nascemos, sempre há uma coisa para lutar, sempre há alguma coisa que combater. Ora, e se há um combate, significa então que há um inimigo, porque o ditado popular diz que quando um não quer, dois não brigam, não é assim? Bom, se nós vivemos brigando, combatendo, pelejando nessa vida, então algum inimigo nós temos. Afinal de contas, é uma luta. A vida do homem, a vida do ser humano sobre a terra. Nós vivemos de lutar. E nós poderíamos enumerar vários inimigos: o pecado, as nossas más inclinações, o demônio, o mal que está no mundo. Mas, irmãos, eu poderia resumir todos os inimigos num só. Um inimigo só resume toda a nossa luta, desde que nós nascemos. A nossa vida é uma luta, é um combate contra a morte. É só isso. No fundo, se você examinar as suas lutas, é contra a morte que você está lutando desde que nasceu. E quando se levanta de manhã cedo, se levanta para combater a morte. Então veja, por que você trabalha? Trabalha para adquirir o seu salário, como disse a Escritura, e com o seu salário comprar o que comer, para que comendo não morra, para que bebendo não morra, para ter como adquirir medicamentos ou cuidar da saúde, para que cuidando da saúde não morra. Você trabalha para ter uma casa, um abrigo. Todos devemos ter onde nos abrigar, para que abrigados não morramos. Não morramos. As mães e os pais aqui que não dormem enquanto os filhos não chegam em casa. Você diz assim: eu não durmo enquanto não chega, porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Seja sincero, que alguma coisa é essa? Morte. Qualquer outra notícia você lida, mas esse é o medo que nós temos. É que a morte
leve quem nós amamos, com quem nós nos preocupamos. Nós buscamos ter a roupa para vestir e assim nos proteger das intempéries do tempo e assim não morrermos. Toda a vida humana se resume a uma luta contra a morte. Nós dormimos para repor as energias do corpo e o corpo, uma vez fortalecido, não morra. O ser humano se casa para constituir família, para que, tendo filhos, a espécie humana não morra. Todas as lutas são contra a morte. E mesmo na vida espiritual, também nós lutamos para não morrermos. Ah, eu luto contra o pecado. Muito bem, por que você luta contra o pecado? Para não ir para o inferno, para ir para o céu e, por consequência, não ir para o inferno. O que é o inferno? Morte eterna. Isso é inferno, morte eterna. Não, lutamos contra o demônio, sim, para que o demônio não nos arraste para o mal, no mal não pecamos e pecando não morramos eternamente. Tudo é uma luta contra a morte, no fim das contas. Agora, vejam vocês, reparem vocês, como essa luta é covarde e injusta. Desde que você nasceu, você luta contra a morte todos os dias. Você se levanta de manhã cedo, luta contra a morte, trabalhando, se alimentando, fazendo suas atividades, orando, buscando a Deus. Chegando ao fim do dia, você venceu a luta, mas não venceu a guerra. Por quê? Porque no dia seguinte você luta tudo de novo. Todos os dias são uma vitória no combate contra a morte, mas uma vitória no combate não nos dá uma vitória definitiva na guerra, porque a guerra continua no dia seguinte. Agora, a morte, a desgraçada, vai ganhar uma vez só. Reparem só, você ganha todos os dias e tem que lutar de novo. A desgraçada vai ganhar um dia só, e no dia que ela ganhar, a guerra acaba. Não é uma desgraçada? E nem dá para dizer que dá vontade de matar ela, porque ela já é a morte. Nem isso dá para dizer. Vontade de matar a desgraçada da morte. Dá mesmo, só que ela já é a morte. Como é que eu mato a morte? É injusta a condição do ser humano nesse mundo. E como o coração do ser humano entende isso, talvez você nunca tenha entendido da forma como eu estou organizando o raciocínio. Mas o coração humano entende isso perfeitamente. O coração humano entende que essa vida vai acabar, então nós precisamos vivê-la da melhor maneira possível. E o pior não é querer ser feliz, porque é isso que o ser humano quer, já que vivemos, e é por pouco tempo que vivemos, devemos ser felizes. A Escritura diz no Salmo 33, que ser humano não busca todos os dias a sua felicidade. Todos nós queremos a felicidade, e é para isso que Deus nos criou, para sermos felizes, para termos plenitude. Ele nos criou para isso. O problema é querer fazer com que essa angústia que dá saber que temos que lutar contra a morte, e no fim das contas quem vai ganhar é a desgraçada, uma vez só, e a guerra vai acabar no dia que ela ganhar. Isso é tão angustiante que nós vamos buscando na realidade nos entreter, ao invés de ser felizes. E nós vamos buscando uma alegria depois da outra, uma satisfação depois da outra. Nós vamos buscando uma razão para acordar de manhã cedo.
Todos nós queremos uma razão, uma motivação. Isso é o que dá felicidade ao ser humano, é ter razão para abrir o olho de manhã e poder, ao acordar, não dizer, ai, mais um dia, mas poder dizer, graças a Deus, mais um dia. Todo ser humano quer isso, mas para ter isso, precisa ter alguma coisa pelo que viver. Essa é a questão. Você tem que ter por que viver. Quando a pessoa não tem uma razão pela qual viver, ela não tem mais razão nem pelo que acordar, que dirá respirar. Então ela precisa ter, e o ser humano vai procurando alguma coisa que oriente a sua vida, que dê sentido. E geralmente nós procuramos isso em criaturas. Há pessoas que fizeram da razão de viver o dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, conseguir dinheiro, pagar as contas, quem sabe até juntar um pouco, fazer patrimônio, acumular. E veja, essas pessoas nunca estão plenas, porque quanto mais têm, mais querem possuir, e ficam de um objetivo a outro. Hoje eu quero um carro, consegue o carro, quero outro, consegue o outro, agora uma casa, consegue a casa, agora um apartamento, consegue o apartamento, casa na praia, já tem a casa na praia, fazenda no interior, já tem fazenda no interior, casa em Miami, e assim vai, e vão acumulando, e nunca está bom. A verdade é que nunca está bom. Não pense você, que se você fosse muito rico, a riqueza, ela chegaria a um patamar em que você estaria satisfeito. Você se vê satisfeito na riqueza, olhando a riqueza do outro. Ah, mas se eu tivesse isso aí, eu já estava em paz. Estava nada infeliz. Se você estivesse no lugar, você saberia quão angustiante é já ter tudo e ter a impressão de que alguma coisa está faltando. E como a pessoa, ao adquirir um bem que o dinheiro alcança, é tomada de uma adrenalina, não é? Porque adquirir uma coisa dá uma sensação imediata de satisfação. Não é assim? A irmã vai bater perna no centro da cidade, compra a sandalinha sem poder, mas compra, faz a dívida, e nem é só a sandalinha, né? É uma roupa, é um negócio, e vai comprando, e o cartão vai, o problema adiado para o mês que vem, e dá aquela sensação imediata de prazer, de satisfação. Conseguir adquirir essa sensação, ela passa numa questão de uma semana. Usou a sandalinha, pôs a roupa nova, pronto, já estreou, acabou. Passa, enche e esvazia, enche e esvazia. É uma sede que nós temos de estar contentes, que não tem uma coisa que venha para ficar dando felicidade. Então há pessoas que fazem do dinheiro a sua satisfação. Há pessoas que fazem do próprio corpo a sua satisfação. Então hoje há pessoas que são escravas, verdadeiras escravas, e não percebem isso e nem vão usar essa expressão, mas vivem em função da sua beleza física. Malham, se exercitam, e injeta, e botoca aqui, botoca ali, estica aqui, estica ali. Tem irmãs que estão tão esticadas que se elas só rirem, elas caem, porque a perna puxa e ela cai, de tão esticada. Se aparece uma ruga, corre para dar seringada no rosto, corre. Você tem pavor de ver a velhice chegando, pavor. Por quê? Porque ver a velhice chegando é descobrir
que a morte se aproxima, e ninguém quer enfrentar essa verdade. Ninguém quer enfrentar. Você está lutando, mas não quer admitir que é uma luta. Então, quando se fala a palavra morte, todo mundo já se benze, cruz, credo, ave Maria. Não adianta cruz, credo, ave Maria, você vai morrer e pronto. Deus me livre, nós vamos falar nesse assunto, eu tenho medo de morte. Eu já vi muita gente com medo da morte morrer assim mesmo. Com medo ou sem medo, a tampa do caixão vai bater na sua cara. Tá? Essa é a verdade. Agora, já que vai bater a tampa, então vamos aproveitar a vida, e vão fazendo isso, vão tornando o seu corpo fonte de prazer, às vezes na prostituição, na lascívia, na luxúria, nos prazeres sexuais desordenados, na bebida, na droga, na jogatina, vão se entretendo. Irmãos, a subida é rápida, quando você torna criaturas fontes de realização. A subida é rápida e a queda é vertiginosa. Existem pessoas que tornam outras pessoas a sua razão de viver. Pelo que você vive? O que te faz acordar de manhã cedo para trabalhar? Meus filhos, meu esposo, minha esposa, meus filhos são tudo para mim. Essa expressão, ela parece muito bonita, né? E você não tem noção como ela é perigosa. Como é perigoso uma mãe e um pai dizerem que os seus filhos são tudo para eles. Essas pessoas não entenderam a diferença entre amar e apegar. Ou há pessoas que põem a sua esperança, o seu prazer, a sua alegria num companheiro, numa companheira, no namorado, namorada, no esposo, na esposa, cria aquela dependência do outro. Não, ele é a minha razão de viver, ela é a minha razão de viver, você é tudo para mim. Que perigo! Nesses anos todos de igreja, nesses anos todos de ministério, eu vi muitos pais que tinham seus filhos como sendo tudo para eles, terem que sepultar esses filhos. Esses filhos que eram tudo para ele ou tudo para ela, virarem as costas e irem embora de casa, porque é isso que eles vão fazer, eles vão viver a vida deles. E o sofrimento da mãe, e o sofrimento do pai, é uma coisa medonha, uma dor infindável, uma depressão, uma tristeza. Por que a senhora está triste? Porque o senhor está triste. Meu filho foi embora de casa. Foi, abandonou? Não, casou. Ué, mas não é o certo? Mas não liga mais para mim. Ele casou, não casou? O homem deixará, diz a Escritura, pai e mãe, e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Filha. A gente cria os filhos, é isso que recebe em troca, para largar a mão de ser trouxa, porque você não cria os filhos para você, e nem cria para o mundo, como os pagãos gostam de dizer. A gente cria para o mundo, pagão cria para o mundo, cristão cria para o céu, cria filhos para o céu, para semear a vida eterna. Não faça isso. Eu já vi pessoas dizerem que o outro era tudo para ela, e esse tudo vai embora, e esse tudo morre, e esse tudo abandona. E se você fizer de alguém de carne e osso e sangue como você, o seu tudo, você está colocando a tua felicidade em grande perigo, porque já que é tudo, se esse tudo for embora, você vai junto, sua alegria vai junto.
Pessoas que tornam o dinheiro a sua satisfação, o seu deleite. Já vi muitos quebrarem. E quando quebra a sua finança, a pessoa quebra junto. Ah, meus irmãos, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Você precisa reconhecer hoje, de uma vez por todas, que não dá para ter nenhuma coisa ou pessoa, nada do que tenha sido criado por Deus ou por nós, como razão de nós vivermos. Não dá para ter. Qual é a coisa que é a razão de você viver? É isso aqui. Pois bem, isso aqui é uma coisa criada? É uma criatura? Seja de Deus ou seja criado pelos homens? Sim, então você não pode tornar isso a razão de você acordar de manhã cedo, porque você está em grande perigo de se destruir. Se é que já não está aqui buscando a Deus, dando uma chance para ouvir a palavra, porque já se destruiu, porque já está numa tristeza, porque já está numa situação tal que não tem mais razão para sorrir, porque depositou expectativa em coisas ou pessoas que não tinham a responsabilidade de atender às tuas expectativas. Eu prego sempre esta seguinte frase: a expectativa é a mãe de todas as frustrações. Se a pessoa está frustrada, geralmente a culpa foi dela, de esperar de alguém ou de alguma coisa, coisas que esse alguém ou essa alguma coisa não podiam oferecer. Não podia oferecer. Eu casei, o casamento virou um inferno. Eu esperava isso aqui, eu esperava aquilo outro. Quem mandou você esperar? Agora está frustrado. Quem mandou? Jeremias capítulo 17, versículo 7. Maldito o homem que confia no homem, na carne, no sangue, deposita a sua esperança. Você achou mesmo que um casamento ia te fazer feliz? Você achou que um homem ia te fazer feliz? Uma mulher ia te fazer feliz? E aí quando as coisas iam complicadas, resolveram ter filho. Não, mas quando os filhos chegarem, a coisa vai melhorar. E piorou mais ainda, porque aí é fralda, é bosta, é mijo, é mamadeira, é leite, é conta para pagar, ó, vai tudo lá nas alturas para pagar, e as coisas pioram. Não, e aí fez dos filhos a sua motivação, e os filhos dão trabalho, e os filhos faz você ser chamada na escola, e os filhos dão trabalho no meio da rua, arruma briga, entra na internet, faz o que não presta, mas aí um dia se conserta. Eles são a razão de você orar, se preocupar. Olha, e aí um dia casam, vão embora, e aí ele que dava trabalho dentro de casa, agora é a razão de você sofrer, porque não está dentro de casa mais. Meu Deus do céu, tem pessoas que não entendem o porquê, que nunca estão plenas, nunca estão realizadas. Elas são como pessoas queimadas do sol, sabe? Não tem posição. Encostada dói, em pé dói, acordado dói, dormindo dói, está queimada do sol. É porque você depositou expectativa em coisas erradas. Hoje em dia há quem ponha assim a fonte da sua felicidade no celular. É assim, se tirar o celular, ela tem uma crise de abstinência mesmo, como de uma droga. Se quebrar, se passar um bandido e assaltar, a vida dela vai embora. É o bandido indo com o celular e ela desmaiando, o SAMU chegando, carregando na padiola. A vida acaba. Ou porque tudo é falso, ou melhor, porque a vida real não é agradável, e ela não é mesmo. Nós acabamos de ler, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Como a vida real não é agradável, a pessoa se enfia numa vida virtual. Então ela cria uma noção de vida que não existe. Não existe. Então ela diz: eu tenho muitos amigos. Está aqui, ó, eu tenho 5.000 no Facebook. Não conhece um pessoalmente. Nunca abraçou, nunca se reuniu, nunca foi na casa, não sabe quem é, não conhece os defeitos. Porque
defeito de pessoas no mundo virtual, vão em forma de desabafo. Há quem faça da rede social o seu divã de psicologia, está passando mal, escreve hashtag diarreia, dia terrível hoje, põe lá para todo mundo saber que ela está com diarreia. Qual é a necessidade de expor o seu intestino assim? Mas a pessoa põe, não é? Cozinhou um prato de frango com quiabo, põe a foto do frango do quiabo, hashtag fumacinha, frango com quiabo. Aí alguém comenta embaixo: eu cozinho melhor, eu não ponho isso daqui, esse quiabo está com baba, não sei o que, não sei o que. Aí fica o dia inteiro em crise, porque falaram mal do seu frango com quiabo. Você postou, você expôs a sua vida, a culpa é sua, é sua. Jovens então, meu Deus do céu, qual é a moda? Bota a roupa e expõe o corpo, não é? Aí arruma relacionamentos, tanto rapazes quanto moças, relacionamentos que nunca dão certo. Eu fui usado, eu fui usado. É claro, você se apresentou nas mídias como um pedaço de carne, quando te trataram como tal, você achou ruim? Você se apresenta como um pedaço de carne. Bom, isso já se espera dos pagãos, né? Triste é quando um cristão se comporta assim. Já passou da hora das ovelhas do Senhor aprenderem que ovelha do Senhor não posta foto sem lã. Ovelha do Senhor. Bom, se entretém ali na vida virtual, né? Estão falando mal de mim. Não estão falando mal de você, escreveram lá um negócio, ninguém nem sabe onde você mora, onde você está, mas a pessoa não distingue mais a vida real da vida virtual. O que acontece ali, para ela está acontecendo de fato. E não pense que isso é brincadeira, muitos morrem por causa disso, se suicidam, entram em depressão, porque disseram de mim no Instagram. Desfaça a conta, não entre mais. Pode ter certeza que se você desfizer a conta na rede social, você vai continuar respirando. Você vai continuar respirando. Você não está ligado por aparelhos às redes sociais. Um grande santo da nossa igreja que viveu no século XVI, São Francisco Borja. São Francisco Borja era um homem muito piedoso, cresceu em lar católico, em família católica, e ele era sobrinho do rei da Espanha, que se casou com a princesa de Granada, de Portugal, que se tornou a rainha Isabel de Portugal. A rainha Isabel era uma mulher muito linda, formosa e muito caridosa. Todo o reino de Espanha amava a rainha Isabel, e Francisco Borja, como era soldado militar, se tornou protetor pessoal da rainha, e ele a admirava profundamente. Não tinha nada de paixão, ele respeitava o matrimônio dela com o rei de Portugal, que era seu tio. Ela se tornou sua tia, digamos assim, não é por consequência. Ele a admirava, tinha um amor pela rainha Isabel de Portugal, e fez da sua vida um empenho de protegê-la, defendê-la, fazer a sua escolta para onde ia. Ele cansou de vê-la fazendo caridade, ajudando os pobres, indo à igreja. Era realmente uma rainha piedosa e muito formosa. O reino todo amava a rainha Isabel. Até que um dia a rainha Isabel de Portugal, né, de Espanha e Portugal, faleceu. Jovem, no auge da sua beleza. Então, como última missão, Francisco Borja recebeu a incumbência de acompanhar o féretro, né, para que o corpo da rainha fosse sepultado em Portugal, junto da sua família. E ele
foi conduzindo a urna por 3 dias a cavalo. 3 dias a cavalo. Século XVI isso, né? Quando chegaram em Portugal, a família pediu que ele abrisse a urna para poderem ver a rainha. E quando Francisco Borja abriu, lá estava Isabel em decomposição. O odor da putrefação veio no rosto dele, e ele olhou aquele rosto que era formoso, de uma jovem rainha virtuosa, já em decomposição. Aquele corpo evangelizou Francisco Borja. Ele olhou e disse: nunca mais eu terei por Senhor alguma coisa que possa morrer. Nunca mais eu vou fazer da razão da minha vida alguém ou alguma coisa que morra, que me abandone. E eu acho que está na hora de todos entendermos que quando uma coisa é a razão da minha vida, neste momento em que ela se tornou a razão da minha vida, neste momento é ela quem me governa. Porque se ela é a razão, então é em função dela que eu vivo, é em função dela que eu trabalho, é em função dela que os meus dias passam. Todos nós, infelizmente, temos a tendência de nos apegar a criaturas, a coisas que passam. Eu quero que você incline a sua cabeça um momento, que nós vamos fazer uma oração. Quero pedir, Senhor, que inspirados agora por essa palavra que nós ouvimos, o Senhor nos ajude a nos desapegar das coisas dessa terra e das pessoas dessa terra. A todos nós amamos, mas não nos apegamos. O amor é querer o bem, mas o apego é o querer para mim. Essa é a diferença. E se o bem for diferente de ter para mim, então que o bem seja feito, porque eu amo. Eu quero hoje me desapegar, eu quero hoje dar ao Senhor o controle da minha vida. Assim, de olhos fechados como você está, você pega a sua vida na palma das mãos. Imagine que você está pegando a sua vida na palma das mãos e você estende assim a sua mão diante do seu rosto e diz: está aqui, Senhor, eu quero te entregar a minha vida hoje, mas eu quero entregar mesmo. Eu coloco aqui na palma das minhas mãos agora matrimônio, filhos, casa, veículo, empresa, comércio, trabalho, salário, conta bancária. Eu ponho tudo aqui, Senhor. Está aqui. Eu estou te oferecendo agora. Eu estou oferecendo parentes, irmãos de comunidade, lideranças, meus líderes, meus coordenadores, os grupos em que eu participo, as pastorais, a paróquia, o pároco. Está aqui, Senhor. Eu estou entregando agora. Eu entrego também tudo o que eu tenho. Eu entrego o meu celular, o uso que eu faço dele. Eu entrego internet, TV, eu entrego as minhas vestes, minhas roupas, meus calçados, os móveis de casa. Eu entrego tudo. Eu entrego agora. Eu não quero viver em função dessas coisas, embora muitos de nós tenhamos vivido. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego todas as coisas. Eu quero pedir agora, Senhor, que o sangue do teu Filho Jesus Cristo venha lavar agora a todos nós.
Se Satanás e os seus demônios têm prendido a nossa razão, a nossa mente, a nossa vontade, o nosso apego a coisas e pessoas, nós mandamos embora hoje. Nós eliminamos hoje da nossa vida, do nosso meio, o que esteja nos causando prejuízo emocional, prejuízo espiritual, prejuízo psicológico, prejuízo de saúde, prejuízo material, em nome do Senhor Jesus. Vá embora das nossas vidas, embora das nossas casas. A minha vida está nas mãos do Senhor agora. Eu entrego completamente a minha vida.